Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, para mais uma live pós-jogo de uma vitória do Barça. Não podia ser de maneira diferente que essa temporada viria a acabar. Foi o time que melhor jogou entre todas as equipes das grandes ligas europeias. Foi a equipe que mais ganhou no futebol espanhol. E aí um detalhe interessante que talvez muita gente não tenha percebido. Foi a equipe que teve a maior pontuação entre as 5 grandes ligas da Europa. O PSG fez 83 pontos, o Bayern de Munique fez 82, o Napoli fez 82, o Liverpool fez 84, só o Barcelona rompeu a barreira dos 85 pontos, bateu 88 pontos o Barcelona fez na Espanha e conseguiu ser a equipe das 5 grandes ligas que terminou com a maior pontuação. É importante frisar que no quesito aproveitamento, já que o campeonato francês e o campeonato alemão tem menos jogos, o Bayern de Munique e o PSG tem um aproveitamento um pouco melhor, mas não muito. Não é uma diferença brutal. Todo mundo tá ali próximo dos 80%. Barcelona termina com 80% de aproveitamento, Bayern de Munique e PSG terminam ali com 82% de aproveitamento. São campeonatos de menor nível técnico, a gente sabe disso. No quesito Liga Nacional, o Barcelona foi o melhor time ao longo da temporada. Só faltou a cereja do bolo, a gente não pode esconder. Só faltou a cereja do bolo. Só faltou a Liga dos Campeões. Só faltou não ter sofrido aquele gol no finalzinho contra a Inter de Milão, disputar a final no próximo fim de semana contra o PSG, concretizar o título. Acredito eu que o Barcelona era o time que mais merecia esse título da Liga dos Campeões, mas nessa temporada não deu. Na próxima, o time vai buscar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Barcelona termina a temporada como a melhor equipe dentre as grandes ligas europeias e mesmo que as contratações melhorem os adversários, eu não acho que ninguém vai conseguir contratar o suficiente para superar o Barcelona no quesito nível de elenco, no quesito nível técnico. Porque o que o Barcelona vai ter na próxima temporada, nenhum time no mundo consegue comprar, que é Lamine Yamal, melhor do que foi na temporada passada. O único jogador no mundo hoje que pode superar Lamine Yamal é o próprio Lamine Yamal. O Lamine Yamal de 17 anos só pode ser superado pelo Lamine Yamal de 18, que é a idade que ele vai ter na próxima temporada. Tudo bem? Uma partida hoje que foi bem mais fácil, foi muito mais simples do que eu imaginava. Para ser bastante sincero com vocês, eu acredito que o Barcelona ganhou com uma facilidade acima das expectativas. O Bilbao não jogava por nada, mas o Barcelona também não. Nenhum dos dois times tinha uma grande motivação para essa partida de hoje. E o Bilbao jogava na sua casa, onde ele costuma ser um time muito encardido, muito difícil de bater. O Barcelona foi lá e meteu 3-0 e poderia ter sido 4, 5, 6. Em nenhum momento a gente sentiu que a nossa meta estava em perigo. O Iñaki Peña não precisou fazer nenhuma defesa. A defesa à frente dele, a linha defensiva à frente dele, fez um trabalho excepcional. O Iñaki Peña não precisou fazer nenhuma defesa. A única defesa que ele faz, naquela tentativa de gol por cobertura do Sanadi, que é um dos piores atacantes que eu já vi em uma equipe de alto nível no futebol mundial. Horrível, horrível, não acerta nada aquele atacante. Mas ele tenta o gol de cobertura e o Iñaki Peña faz a defesa, só que ele não estava valendo. Não estava valendo. O jogo estava parado por impedimento. Tudo bem? Então a gente tem um Barcelona que conseguiu se defender muito melhor do que vinha se defendendo recentemente e que termina a temporada com um clean sheet. O goleiro que termina com um clean sheet é o único goleiro que a gente pode garantir que não vestirá a camisa do Barcelona na temporada que vem. Ter Stegen provavelmente será o titular. O Chesney só depende dele. Se ele quiser, ele será goleiro do Barcelona na próxima temporada. E o Iñaki Peña, com absoluta certeza, vai jogar em uma outra equipe.
O Iñaki Peña não é goleiro para passar a vida inteira no banco. O Iñaki Peña tem nível, não para ser titular do Barcelona, do Bayern de Munique, não. Mas bota o Iñaki Peña no Bayer Leverkusen, para tu ver se ele não melhora o nível daquela equipe que tem um dos principais problemas do seu elenco, justamente o gol. Bota o Iñaki Peña no Betis, o Iñaki Peña em alguma outra equipe de meio de tabela do futebol espanhol. Eu acho que o Iñaki Peña tem condições de ajudar bastante. Muitas equipes de primeira, de ligas competitivas do futebol mundial, embora ele não seja goleiro para ser titular de uma equipe de primeira prateleira. Bota o Iñaki Peña no City, eu acho que tá uma responsabilidade muito grande para ele. Mas bota o Iñaki Peña no United, vai jogar melhor que o Onaná. Isso eu afirmo com tranquilidade, certo? Então tá na hora do moleque ir alçar outros voos, tá na hora dele ser vendido. Tá na hora dele ser vendido, tá bom? E falando em goleiro, notícia que você que tá aqui na live vai saber primeiro, porque eu só vou postar mais tarde. Você que tá aqui na live vai saber primeiro que todo mundo. Na Espanha estão confirmando a notícia que eu soltei hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu falei que o Barcelona faria uma oferta ao Juan Garcia e só dependeria do jogador ele vir para o Barcelona ou não, ele jogar no grande clube da Catalunha ou não, era ele que ia decidir. A oferta o Barcelona faria. Se ele desse o sinal verde, o Barcelona ia lá e pagava a cláusula de 25 milhões de euros que ele tem com o Espanhol. De manhã eu soltei essa notícia aqui, só dependia dele, porque a abordagem ia acontecer. Hoje, agora, de noite, já quase de madrugada no horário espanhol, a notícia é que ele aceitou, deu o sinal verde, aceitou e pretende vestir a camisa do Barcelona a partir da próxima temporada. Então agora a questão é, ele vai ser convocado pela seleção espanhola? Se ele for convocado pela seleção espanhola, a cláusula sobe para 30. Se ele não for convocado pela seleção espanhola, a cláusula fica em 25. Mas 25 ou 30 o Barcelona vai lá e vai pagar, porque é um goleiro de 24 anos, rápido, veloz, bom com os pés, muito reflexo, alto, tem mais de 1,90 m. E por um preço que você acabaria pagando em goleiros com metade da qualidade. Se concretizar, que tem tudo para acontecer, tem tudo para ser um tapa na mesa do Barcelona na janela de transferências, porque o Arsenal, que é uma equipe que, como a maioria dos grandes clubes da Premier League, tem mais dinheiro para gastar, não porque fature mais, o Barcelona fatura mais do que todos os times da Premier League, à exceção do City, que fica ali no mesmo patamar, mas na última temporada o Barcelona faturou mais do que o próprio City. Só que as regras de fair play financeiro da Premier League são muito mais brandas, então os times ingleses conseguem contratar mais e gastar mais. O Barcelona o Barcelona, com essa contratação, garante um goleiro de presente e de futuro. A única dúvida que fica é, ele vem para ser o titular, ele vem para ser reserva, ou o Barcelona está aproveitando a oportunidade de mercado, porque não quer correr o risco de perder esse talento, mas pretende emprestá-lo para ele ter temporada em algum outro lugar com minutagem. Por enquanto ainda não está claro qual vai ser a decisão da diretoria, mas que a contratação está muito próxima de se concretizar, está. Tudo bem? Dito isso, meus amigos, eu acredito que a gente pode ir logo para as perguntas e respostas. A live de hoje vai ser mais curta, porque ninguém está esperando que eu faça uma análise tática da partida de hoje. Da mesma maneira que a fragilidade do Barcelona semana passada
não era algo analisável, porque era num contexto muito específico de estar enfrentando um adversário motivado, enquanto o Barcelona vinha ressacado por ter conquistado o título quinta, comemorado sexta, treinado sábado, todo mundo com ressaca, e no domingo já se apresentar para enfrentar o Villarreal. Não é um contexto que me permita fazer uma análise tática da partida. Eu acredito que hoje também não é o caso da gente fazer uma análise tática de uma partida em que era uma despedida de um grande ídolo do Bilbao, o De Marcos, aonde estava todo mundo ali para ver ele jogar o seu último jogo. Eu não senti que o Bilbao competiu como costuma competir, e era natural. O Barcelona também não competiu como costuma competir, mas na hora de igualar na base da técnica, mas na hora de tirar da técnica, o Barcelona está muito acima. Pro Bilbao equilibrar um jogo contra o Barcelona, o Bilbao tem que dar a vida, porque a diferença técnica entre as equipes é muito grande. Como o Bilbao não veio para dar a vida, era natural que o Barcelona vencesse. Eu fiquei surpreso com o 3-0, mas a vitória era esperada. Eu só quero falar sobre alguns pontos que eu vi a galera comentando aqui, depois eu vou para as perguntas e respostas. Me falaram aí, ainda há pouco, eu li aí, o Lewandowski perdeu muito gol. Eu acho que o Lewandowski perdeu um gol. Ele perdeu um gol, que foi o cruzamento do Rafinha, a bola vem quicando e ele bate pra fora. Mas aí, velho, a parada é a seguinte: o cara tem 3 chances, ele faz 2 gols, a gente vai reclamar do gol que ele perdeu, ao invés de olhar pros 2 que ele fez. Aí é muita sacanagem. Se o cara tiver 10 chances, perder 8 e fizer 2, a gente pode criticar. Mas o cara tem 3 chances e faz 2 gols. Aquele lance que ele sai na cara do goleiro, ele sofre uma falta, que numa situação normal ele cairia e o adversário seria expulso, mas que por ele estar ali naquele jogo muito mais interessado em gol do que em ponto, ele queria muito mais fazer gols para tentar se aproximar do Mbappé, e por isso ele fica em pé num lance que era para cair, para o zagueiro ser expulso. E a falta que o zagueiro faz nele é que permite o zagueiro voltar para disputar o lance. Porque ele ganha na explosão, ele ganha na velocidade, ele ganha a dianteira para ajeitar o corpo e bater. O zagueiro bate na perna dele, aí no momento em que ele está se equilibrando, o zagueiro volta para a disputa da jogada que ele já tinha vencido. Ali era para ele deixar o corpo cair. Uma falta perigosa e uma expulsão. Só que, o Barcelona já não estava jogando nada. Uma expulsão ou não ali não faria diferença nenhuma pro clube. O que poderia fazer diferença era ele meter o gol e acreditar que dava para buscar artilharia na briga contra o Mbappé, enfim. Então, esse lance aí eu não considero que ele perdeu o gol. Eu acho que foi muito o contexto dele ali não tá pra jogar o jogo, tá pra fazer gol. Né? Ele não tava ali pra jogar o jogo, ele tava ali pra fazer gol. Preferiu seguir numa jogada que claramente era pra cair. E claro, depois que o zagueiro dá o trança-pé, o zagueiro consegue tomar a dianteira e faz o desarme. Mas ali era pra cair, deixar o cara ser expulso. Não foi o caso pelo contexto do jogo. Eu acho que chance perdida teve uma, que foi do cruzamento do Rafinha, e fez 2 gols. E não sei se você sabe, mais se um jogador fizer 1 gol em cada 4 oportunidades, ele tá tendo um aproveitamento excelente. Se de cada 4 chances o atacante aproveitar uma, ele tá tendo um aproveitamento excelente. Se de cada 3 ele acertar uma, ele tá tendo o melhor aproveitamento do mundo. Se o cara de cada 3 chances ele faz 1 gol, ele tá tendo o melhor aproveitamento do mundo, porque os melhores centroavantes do mundo acertam 30% das chances. Se ele acertar uma de cada 3, é 33%, ele tá melhor do que os melhores aproveitamentos do planeta. O que acontece é que eu acho que a galera é muito influenciada por videogame. No videogame tu tem 5 chances, tu faz 5 gols. Isso aconteceu, eu percebo muito fortemente isso acontecer. A galera quer que o cara tenha 5 chances e faça 5 gols. Isso nem no treino acontece. No treino de finalização, ninguém tá te marcando, tá só ali tu batendo, o goleiro vai pegar. Tem jeito. Então, ele fazer 2 de 3, tá ótimo.
tá excelente. É o que a gente quer de um centroavante, é isso. Se ele tiver 3 chances, ele guardar 2. Ninguém pode reclamar do desempenho do Lewandowski nessa temporada e nem no jogo de hoje. Se você me falar, eu tenho medo que na próxima temporada ele não repita esse desempenho, a gente conversa por causa da idade. Mas se você me falar que ele não jogou bem essa temporada, aí é uma parada pessoal que tu tem com ele. E eu conheço pessoas que têm parada pessoal com o jogador. E não tem problema, eu não tô aqui pra te convencer a deixar de ter. Mas tu tem que admitir que é. Tu tem que falar, ADM, eu não gosto do Lewandowski. Aí eu falo, tudo bem, faz parte. Mas se você me falar que o Lewandowski não jogou muito essa temporada e não foi uma das figuras mais importantes pro Barcelona ter sido campeão do Campeonato Espanhol, aí você tá fora da realidade do que é o futebol. Ah, mas teve aquele gol que ele perdeu aquele dia. Se não perder gol, é videogame. Centroavante perde gol. O importante é que ele faça, além de perder. Tem 3 chances e faz um gol, tá ótimo. Tem 3 chances e faz 2, como foi o caso hoje, ixi, tá absurdo. Quem não gosta dele por questão pessoal, tudo bem, eu não tô aqui para te convencer do contrário. Mas dizer que ele jogou mal hoje, ou que ele fez uma temporada ruim, aí é um pouco de cegueira. Não é isso? Agora, vamos para as perguntas? Vou aqui para as perguntas de vocês. A pergunta que tinha antes, que eu tinha começado a responder antes de dar o problema aí de ficar sem som a live, era a pergunta sobre o que eu achei do Nico Williams no jogo de hoje. Eu acho que o Nico Williams teve uma temporada bem ruim, bem abaixo do nível dele, né? A temporada passada do Nico Williams foi uma temporada de quase 20 assistências. Entre clube e seleção, o Nico Williams deu mais de 20 assistências. Só no clube foi quase 20. Entre clube e seleção, ele deu mais de 20 assistências. Essa temporada não chegou nem a 10. Né? Gols. Na temporada passada e nessa, ele fez uma quantidade parecida. Mas o impacto dele nas partidas eu achei bem menor. Eu não sei, porque eu não assisto o Bilbao jogo após jogo, se eu estou sendo injusto, né? Eu assisto todos os jogos do Barcelona, os dos outros times europeus eu assisto muitos, mas obviamente eu não consigo assistir todos. E talvez eu esteja sendo injusto, mas o que eu vi dele essa temporada é que ele não conseguiu manter o nível do que ele apresentou na anterior. A temporada atual do Nico Williams foi bem abaixo do que ele apresentou na anterior. E eu ainda digo mais, tem muita gente já dando como favas contadas que ele vai sair do Bilbao, e só é questão de tempo a gente descobrir para onde ele vai. E eu não concordo com isso, tá? Eu não acho que tá certo e confirmado que ele sai do Atlético Bilbao. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se ele permanecesse na sua equipe, onde ele é o camisa 10, onde ele é ídolo da torcida, onde o time é montado para fazer ele brilhar. Porque, pensa comigo, chega uma oferta do Bayern de Munique, do Barcelona, do Real Madrid, eu entendo. O cara se sentir seduzido a sair da sua zona de conforto para jogar no que são as maiores equipes do mundo. Mas a oferta que o Nico Williams tem, que é de maior interesse, o time que tem mais interesse no Nico Williams é o Arsenal. Eu não sairia da minha zona de conforto para jogar no Arsenal, porque ele não tá num time pequeno, ele tá num time de muita tradição, que é o Bilbao. O Barcelona já não tem mais interesse. Essa conversa de interesse do Real Madrid é só para ganhar clique. O Real Madrid não vai fazer oferta pelo Nico Williams. O Bayern de Munique, que teve interesse no passado, agora tá olhando mais pro Rafael Leão. Antes a prioridade era o Wirtz. O Wirtz deve acabar no Liverpool. O Bayern de Munique vai olhar bastante pro Rafael Leão. Então, as portas que o Nico tinha na temporada passada, elas estão fechadas. Ele vai precisar tomar uma decisão: reencontrar sua melhor versão no time do coração, ou ir para uma equipe que parece fadada ao fracasso, como é o Arsenal. O Arsenal parece que não importa o que se faça, o Arsenal não vai conseguir ter uma temporada de sucesso.
Ele vai sempre terminar sem nenhum título e em segundo lugar no campeonato inglês. E tentar fazer com que esse time possa ser campeão de alguma coisa. Eu não dou por certeza absoluta que o Nico Williams sai do Bilbao. Eu acho que ele pode permanecer, e ele que já ficou para jogar uma Liga Europa no time do coração, pode muito tranquilamente ficar para jogar uma Liga dos Campeões. Você não precisa ser campeão. Quando você joga por um time como o Bilbao, se você classifica para as oitavas, já é um momento lendário. Ele gostaria de viver isso. Então, por enquanto, se tivesse que apostar, apostava que ele ficava. O cenário pode mudar, pode aparecer uma grande equipe europeia para tentar seduzir o Nico Williams e tirar ele do Atlético Bilbao, mas do fundo do coração, se for só o Arsenal, com todo respeito aos torcedores do Arsenal que também me acompanham, se for só o Arsenal, eu acho que ele não vai. Eu acho que ele fica mais uma temporada no Bilbao. Até porque, indo para o Arsenal, ele acaba fechando as portas para essas grandes equipes. Permanecendo no Bilbao e recuperando o seu melhor futebol, por que o Barcelona não pode olhar para ele com carinho de novo? O Bayern de Munique, quem sabe o próprio Real Madrid. Ele pode ir para um outro nível de equipe, ao invés de ficar no meio do caminho. O Arsenal é maior que o Bilbao, mas não é uma das maiores equipes do mundo. Ele indo para o Arsenal, ele fecha a porta para quem está em cima. Ele ficando no Bilbao, as portas continuam abertas para todo mundo. O que você acha de vender o Ter Stegen? Ele tem um valor de mercado bastante alto, até pelo nome dele. Eu acho que isso só aconteceria se o próprio Ter Stegen batesse o pé, enfrentasse o Hansi Flick, batesse de frente com a diretoria. E eu não descarto isso 100%. Eu acho que não vai acontecer. Não é o normal. Mas eu não descarto isso 100% por conta do que a gente falou mais cedo, né? Antes da live travar. A gente falou que o Barcelona já tem o sinal verde do Juan Garcia para iniciar negociações e efetuar a contratação. O Ter Stegen pode se sentir desprestigiado e ir lá com o treinador e falar: não quero, quem vai jogar sou eu. E o treinador fala: não, mas você não é assim que funciona, o chefe sou eu. E aí, nesse confronto, nessa queda de braço, eu acho que hoje em dia quem tem mais moral no clube é o Hansi Flick. Se fosse o Koeman, numa queda de braço com o Ter Stegen, podia perder. O Valverde podia perder. Mas eu acho que hoje o Hansi Flick, o único jogador que poderia bater de frente com o treinador e não perder seria o Yamal. E mesmo assim tenho minhas dúvidas, né? Mesmo assim tenho minhas dúvidas. Hansi Flick virou o grande nome do Barcelona na atualidade. É o Yamal em campo e o Hansi Flick em todo o resto. Portanto, se for do planejamento do treinador e o Ter Stegen não gostar, aí sim, ele não aceitar as decisões do treinador, aí sim, eu acho que ele pode ser vendido. Mas no momento não é um cenário realista uma venda do Ter Stegen. Tem que acontecer muita coisa para se chegar à conclusão de vender o seu capitão. O Ter Stegen é o capitão do time. No momento não é realista. O Lamine Yamal não usa a perna direita para nada. O que você acha? Ele usou a perna direita para fazer gol no Real Madrid, né? Aquele gol no clássico do 4-0, o Mendy ficou marcando a perna esquerda, ele puxou para a direita e meteu para dentro. Sal e Coloral. 4-0 para nós. Ali foi o terceiro gol. 3-0 no caso, né? Então não é que ele não usa a perna direita para nada, mas ele prefere muito a perna esquerda. Eu acredito que ele pode melhorar a sua perna direita. E eu acho que se ele melhorar a perna direita, ele vai se tornar um jogador ainda mais perigoso, ainda melhor, ainda mais difícil de marcar. Eu acho que ele tem que começar a treinar muito cruzamento com a perna direita. Ele tem que treinar muito puxar para o fundo e cruzar com a perna direita, porque os defensores estão dando graças a Deus quando ele puxa para a perna direita. Quando ele começar a encaixar umas 2, 3 assistências consecutivas com a perna direita, eu acho que ele vai criar um terror ainda maior em quem o marca. Só que a gente tem que lembrar que ele é um moleque muito novo. Ele tem 17 anos. Ele ainda é um jogador em formação. Ele é tão bom que a gente esquece. Mas a realidade é que o Yamal está muito longe do auge. E o que eu vou te falar agora é assustador.
e pode parecer uma crítica, mas na verdade é uma excelente notícia para o torcedor do Barça. O Lamine Yamal ainda tem muita coisa para melhorar. O Lamine Yamal ainda vai melhorar a tomada de decisão. O Lamine Yamal ainda vai melhorar a finalização de dentro da área. O Lamine Yamal ainda vai melhorar a perna direita. O Lamine Yamal ainda vai melhorar a cobrança de escanteio e de falta. O Lamine Yamal ainda tem muitos elementos no jogo dele para ele melhorar. Muitos. Isso é assustador, porque é um cara que tem margem gigante para melhora e já é, mesmo sem aproveitar essa margem, o melhor jogador do mundo na atualidade. Então, quando a gente fala que o Lamine Yamal tem muita coisa para melhorar, não é diminuir o que ele já é dizer que ele vai ser muito maior. E que isso é uma excelente notícia para o torcedor do Barça. Basta ele querer, ele treinar. Ele encontrar, por exemplo, a perna direita do Rafinha é melhor que a perna direita do Yamal. Treina com o Rafinha, pô, tu é canhoto também, como foi pra tu melhorar tua perna direita? Me ajuda. Chega com o Lewandowski, pô, Lewandowski, tu chega na cara do goleiro e tu não treme, me ensina. Ele precisa conversar com os caras e ele faz isso, tá? Eu não tô falando isso pra dizer que ele não faz e deveria começar a fazer. Ele aprende com os melhores, tá? Ele aprende com quem é melhor que ele. E ele tá num processo de evolução. E só um detalhe, pessoal. Você pode ficar à vontade para mandar as suas perguntas na caixinha. Mas não tente definir qual é o tema que eu vou abordar. Esse negócio de... eu não quero... eu já entendi. Fala de outra coisa agora. Eu nunca vou te escutar. Você tem que lembrar que as pessoas vêm aqui para me escutar. E tem várias pessoas querendo que eu fale de vários temas. Tá? Então me perguntar do Lamine Yamal, eu vou responder até eu sentir que eu já falei tudo que eu precisava. E aí eu vou partir para outro tema. Não adianta você ficar agoniado para ser respondido e querer que eu pare de responder os outros e querer que eu mude de assunto rápido. Isso é um desrespeito comigo e com quem tá na live. Você não tá sozinho na live. Você não me contratou para um show individual. Tem aqui centenas de pessoas que estão assistindo a mesma live que você. Tá bom? E o pessoal tá falando aqui que o Yamal tá ficando muito fominha. Eu sinto que o Lamine Yamal agora tá buscando mais a finalização. Isso é verdade. Mas eu não consigo dizer que ele virou um jogador fominha. Eu não consigo dizer isso. Porque em muitos momentos ele ainda busca assistência. Em muitos momentos ele tenta o passe, ele vai para associação. Só que ele se tornou um jogador que confia muito na sua perna esquerda. E eu acho isso bom. Eu acho que isso é um sinal de evolução. Os gols que o Yamal fez nesse último mês, ele não faria no começo da temporada. Porque no começo da temporada ele ainda não confiava na perna esquerda. E ele tentava assistências em lances que ele tinha conseguido limpar a jogada para chutar. Eu acho que isso é um sinal de evolução. Faltava esse instinto assassino, esse egoísmo no bom sentido. Esse egoísmo no bom sentido dele querer fazer o gol ao invés de só querer preparar a jogada para os outros. Isso era o que muita gente reclamava do jogo dele. Pô, não chuta, tem que confiar mais, ele chuta bem. Agora ele tá confiando mais. Só que assim, não tem como dar assistência e chutar no mesmo lance. Então, se ele só der assistência, ele vai fazer menos gol. Se ele só chutar no gol, ele vai prejudicar o time, porque em alguns momentos tem que trabalhar a jogada. O importante é encontrar o equilíbrio. E eu acho que ele é um jogador equilibrado nesse sentido. Eu não acho que ele fica o tempo todo fazendo a mesma jogada, tomando a mesma decisão para chamar o jogo para si. Eu acho que ele é bastante equilibrado. Às vezes busca associação, às vezes busca finalização. Quem você votaria melhor jogador da liga? Cara, o melhor jogador da temporada foi o Rafinha. Eu não tenho dúvida disso. E eu não tô falando só do Barcelona, eu tô falando todos. O melhor jogador da temporada foi o Rafinha.
A gente sabe que, eu não estou falando aqui de bola de ouro. Ah, quem vai ganhar a bola de ouro? Eu não quero saber. Eu estou falando quem foi para mim o melhor jogador da temporada. Eu não acho que ele vai ganhar a bola de ouro. Eu acho que a bola de ouro vai acabar entre o Lamine Yamal, o Lautaro Martinez e o Dembélé. Mas para mim a temporada do Rafinha foi melhor que a desses três. Só que o último mês do Yamal, e isso tem muito peso nas votações, e o Yamal joga uma Liga das Nações que a Espanha é favorita para ganhar, isso pesa muito, e isso pode fazer com que ele ganhe a premiação. Mesma coisa vale pro Lautaro se ganhar a Champions fazendo gol na final, fez gol nas quartas, fez gol na semi, faz gol na final. Pronto, a narrativa tá completa. E o caso do Dembélé é a mesma coisa. Tipo, se o PSG for campeão, ninguém se destacou muito, o Dembélé foi o que se destacou mais, o prêmio pode ir para ele. Também a França pode ganhar a Liga das Nações, enfim. Então, esses prêmios, eles são baseados em narrativas dos últimos meses. Eu tô falando o melhor jogador da temporada. Melhor jogador da temporada foi o Rafinha. Mas o melhor jogador de La Liga, pra mim, foi o Lewandowski. Por que o Lewandowski? Porque se você olhar da primeira até a última rodada, toda vez que o time precisava de um gol para ganhar o jogo, o gol era do Lewandowski. O protagonismo dele nos gols que garantiram pontuação foi muito grande, da primeira à última rodada. A primeira rodada é 2-1, 2 gols do Lewandowski. A última rodada é 3-0, os 2 primeiros gols foram do Lewandowski. 2-1 contra o Bilbao, o gol da vitória é do Lewandowski. 1-0 contra o Raio Vallecano, gol do Lewandowski. 1-0 contra o Alavés, gol do Lewandowski. O 4-0 contra o Real Madrid, os 2 primeiros gols do Lewandowski. Então, cara, ou a gente ganhava por 1 gol de diferença e o gol da vitória era dele, ou era ele o cara que fazia o primeiro gol. Então eu acho que o jogador que decidiu o Campeonato Espanhol foi o Lewandowski. Eu não poderia dar o prêmio para outro jogador, mesmo que o Pedri tenha jogado pra caramba e a gente elogiou ele muitas vezes. O Rafinha, para mim, foi o melhor da temporada, porque foi decisivo em todas as competições. O Lamine Yamal foi o mais brilhante. Agora, quem ganhou, quem tava ali e fez o campeonato ser vencido? A gente não pode esquecer, o gol é o mais importante do futebol. É justo, é injusto com o zagueiro, com um jogador como o Pedri, que é um jogador cerebral organizador, também é injusto, mas é a realidade do jogo. O que ganha o jogo é o gol. E quem fez os gols que ganharam os jogos quando a gente precisava para ser campeão foi o Lewandowski, na minha opinião. Para mim, o melhor jogador da liga foi o Lewandowski, apesar dele não ter terminado como artilheiro. Gyökeres ou Luiz Dias, o valor de mercado seria parecido. Cara, o Luiz Dias não vai ser comprado por 80, 70 milhões, tá? Não é assim que funciona. Não é porque eu quero aqui organizar uma fake que se espalhou. De que o Barcelona pretende pagar 80 milhões no Luiz Dias. Primeiro que nunca nenhum grande jornal falou que o Barcelona queria pagar. Falou que o Liverpool poderia pedir. É diferente. É totalmente diferente. O Barcelona estar disposto a pagar e o Liverpool pedir são informações totalmente diferentes. O que noticiaram na Espanha, e eu li a notícia, é que o Liverpool pretendia pedir 80 milhões no Luiz Dias. Nunca uma notícia dizendo que o Barcelona queria pagar. Todas as notícias eram: o Liverpool quer 80 milhões, o Barcelona não passa de 60. Mas eu não sei o que aconteceu, que quando foram reproduzir no Instagram, todo mundo se apegou aos 80 milhões, como se o Barcelona tivesse feito uma oferta de 80 milhões. Não fez. O Liverpool quer 80, o Barça não vai oferecer mais do que 60. Essa é a notícia.
E eu não sei o que aconteceu aqui no Instagram, as páginas pegaram esse 80 e começaram a reproduzir. Não é assim que funciona. Né? Tem que ter a informação completa. E a informação completa é que o preço que o Barcelona pagaria no Luís Dias é muito menor. Né? E aí a tua pergunta, agora que eu fiz a ressalva, é: qual dos dois você contrataria? Eu acho que se a gente estivesse pensando no futuro, seria o Gyökeres, sem dúvida. Se a gente estiver pensando na montagem de elenco, teria que ser o Luís Dias. Porque a gente está precisando mais de um ponta esquerda do que de um centroavante. Né? Os valores que você está dizendo que seriam parecidos, não seriam. O Gyökeres vai querer um salário muito maior. Se tiver um leilão por ele, o Sporting vai tentar tirar o máximo que puder da transação, né? O Luís Dias, ele viria recebendo um salário de jogador que subiu da base recentemente. O Barcelona não pagaria uma fortuna no Luís Dias, era 55, 60 milhões no máximo. Então não é o mesmo preço. A operação Gyökeres seria muito mais cara do que a operação Luís Dias. Mas eu vou ignorar o elemento, preço. Vou ignorar isso por enquanto. Vamos falar especificamente qualidade. Gyökeres é mais jogador. O Gyökeres seria mais interessante para o futuro. O Gyökeres seria um marketing melhor, porque é um jogador mais badalado na atualidade. Então tem tudo isso a favor do sueco. E a favor do colombiano, o que tem? Se o Barcelona estiver pensando em montar elenco para a temporada que vem, eu tô pensando na temporada que vem, eu posso trazer um jogador, eu vou trazer mais um centroavante, ou eu vou trazer um reserva pro Rafinha? Quesito montagem de elenco para a próxima temporada, é o Luís Dias a melhor opção. Quesito agregar talento e pensar no longo prazo, é o Gyökeres a melhor opção. E aí vai do que você quer. Você tá pensando na temporada que vem? Eu quero ganhar a temporada que vem. Luís Dias. Eu quero montar um time pensando no longo prazo. Gyökeres. Essa é a resposta. Não tem outra. Tá bom? Já no caso tem algumas perguntas aqui que nós já respondemos na live, então eu vou pular. Eu gosto muito do Ansu Fati, mas acho que não dá mais pra ele. Qual seria o melhor nome pro lugar dele? Cara, o que hoje o Barcelona planeja é trazer um jogador que faça papel tático, que se sacrifique pelo time e que tenha energia para mesmo assim conseguir contribuir com gols e assistências, que é o que a gente tem no Rafinha. O reserva do Rafinha tem que ser brigador, tem que ter energia, tem que correr o jogo todo e tem que conseguir fazer gol e dar assistência. Existem jogadores muito mais talentosos que o Luís Dias. Nico Williams é mais talentoso, Rafael Leão é mais talentoso, vários jogadores são mais talentosos que o Luís Dias. Mas sinceramente, olhando para a característica, eu acho que talvez ele fosse o que melhor se encaixasse no momento, pela capacidade de sacrifício tático. O Luís Dias, ele corre o jogo todo. É o jogo todo, ele marca a lateral e ele ataca, e ele corre, e ele ganha na velocidade defendendo e atacando, e ele se joga no chão e dá carrinho, e ele faz gol e dá assistência. Ele não é um primor, ele não é um jogador de primeira prateleira, mas para ser o reserva do Rafinha, porque é isso que nós estamos discutindo. Nós não estamos discutindo quem vem para ser titular, nós estamos discutindo quem vem para ser o reserva do Rafinha. Para reserva do Rafinha, eu acho que o Luís Dias é o nome que melhor encaixa, e até pelos valores que essa operação deveria gerar. O Luís Dias sonha em jogar no Barcelona, ele deve bater de frente com a diretoria do Liverpool para facilitar a saída, baixando, portanto, o seu preço, e ele é um jogador que tem um salário muito baixo. Se o Barcelona oferece 7 milhões por temporada para o Luís Dias, já é o dobro do que ele recebe no Liverpool.
E aí fica um valor interessante. E pare com esse negócio que jogador de 28 anos é velho, tá? Pare com esse negócio que jogador de 28 anos é velho. Jogador de 28 anos tá no auge, pô. O jogador, dependendo da posição, você pode considerar velho a partir dos 33. O Luiz Dias viria para ter 4 anos de alto nível físico até a gente começar a perceber uma queda significativa de rendimento dele. Ele não é um jogador de 32, 33. Ficando, aqui a frase correta que eu ia falar, mas que falaram antes de mim. Nós estamos mal acostumados com os jogadores do Barcelona todos tendo 22 anos. Não é, e isso não significa que um jogador de 28 é velho. Além do que, o time tem que equilibrar. Não se faz um time só com um jogador de 21 anos, 22. Nós já temos muito, eu já falo isso há um tempo. Nós já temos números, nós já temos o suficiente de jogadores jovens. O que o Barcelona precisa agora é complementar elenco com jogadores de rendimento imediato. O Barcelona não precisa trazer um jogador para lapidar, um jogador de 22 anos para ele evoluir. Já tem Yamal, já tem Cubarsí, já tem Fermin, já tem Casador, já tem Pedri, que o Pedri é um jogador desses. Tem Baldé. Tu já tem mais de meio time em fase de evolução. O Barcelona precisa de jogadores que já estejam no auge. Jogadores que não venham para ser lapidados. Jogadores que venham para render imediatamente. Não precisa, o Barcelona não tem nenhuma necessidade de trazer jogador de 22 anos. Não vai também exagerar trazer um de 35, que aí é sacanagem. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de trazer aqueles jogadores entre 25 e 30, que já tem a experiência, mas também ainda tem vigor físico para entregar. É disso que o Barcelona precisa no momento. E eu acho que o Luiz Dias traria isso. Eu não sou fã do Luiz Dias. Na temporada passada, quando falavam de trazer o Luiz Dias e vender o Rafinha, eu achava um absurdo. E continuo achando, se você trouxer o Luiz Dias para ser titular. Mas para compor elenco, o Luiz Dias é um excelente jogador, porque ele é o tipo do jogador que aceita compor elenco, isso é raro, que quando entrar vai ter um bom nível e que está disposto a fazer sacrifício tático para o time vencer. Eu gostaria, sinceramente, na temporada passada, trazer o Luiz Dias para ser titular no lugar do Rafinha, eu fui contra. Vocês lembram disso? Quando falavam de Luiz Dias, Chiesa, um monte, Coman, um monte de jogador meiote, que diziam que era melhor que o Rafinha, só porque os caras tinham os highlights driblando e o Rafinha não tem. Eu sempre fui contra. Mas para compor elenco, para ser reserva, Luiz Dias vai contribuir muito. Vai ser um excelente reforço de composição de elenco. Desde que o seu salário e o seu preço de compra reflitam que ele vem para ser reserva, é uma ótima negociação. Se pagar 80 milhões, que as redes sociais dizem que é o caso, mas eu já fiz aqui a ressalva, não é verdade, o Barcelona não vai pagar esse valor absurdo no Luiz Dias, aí eu poderia criticar. Mas pagando entre 50 e 60, 55, 58 milhões, 60 milhões, para mim tá ótimo. Um jogador que vem para receber um salário muito baixo. Aqui, ó, uma pergunta que eu acho uma provocação interessante. Você acha que foi um ato de maldade do Flick não botar o Fati para fazer o jogo de despedida? Eu acho que é uma pergunta boa, mas a minha resposta é que não. Mas a pergunta é boa. Eu gostei da pergunta. Mas a minha resposta é que não. Por quê? Porque você bota o Fati hoje, ele se lesiona, tu perde uma venda. Percebe? Bota o Fati hoje, ele toma uma entrada do Demarcos, do Vivian, do Paredes, que passou o jogo inteiro batendo, ele é um jogador frágil, ele sofre uma lesão, tu fica com esse jogador preso. Quando finalmente aparenta haver uma possibilidade dele sair. O Barcelona quer se desfazer do Fati há muito tempo, por culpa do salário que ele tem. E aí foi um erro da administração do Barcelona pagar o que paga. Aí eu concordo que ele não tem culpa. O Fati não tem culpa, não foi ele que pediu 14 milhões, ofereceram para ele. Bota ele hoje, ele lesiona,
Seja lesão muscular, lesão, enfim, não interessa. Tu perde uma venda. Percebe? Por isso, eu acho que o Hans Flick não foi maldoso, ele foi frio, que é diferente. Maldoso, se ele tivesse deixando o Fati no banco só para humilhar. E o Hans Flick não faz isso com ninguém. E não fez com o Fati. Ele foi frio, ele pensou, esse jogador eu quero vender. Eu boto ele hoje, ele lesiona, eu não vendo mais. Então ele que fique no banco aonde eu tenho certeza que ele não vai se lesionar. Essa foi a postura de Hans Flick. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui pra gente ir pra reta final da nossa live. Ó, voltando aqui no assunto Luiz Dias. Você acha que seria melhor pro Barça o Luiz Dias, o Nico ou o Rashford? O Nico eu tiro da conversa, porque não vai acontecer. Eu gostaria do Nico Williams, mas não vai acontecer. O Nico Williams, o Barcelona não vai atrás. Tira da conversa. A discussão é Luiz Dias e Rashford. Eu acho melhor o Luiz Dias. Porque apesar do Rashford ser mais talentoso com a bola no pé, o problema que fez o Rashford ser dispensado do United e que faz com que o Aston Villa não esteja interessado em fazer a sua compra em definitivo é o descompromisso tático. O Rashford não se entrega taticamente. Se ele conseguisse resolver esse problema, eu preferiria o Rashford. Mas ele não tem idade para mudar a maneira de se comportar em campo. Ele não é um moleque de 19 anos que tu pode trazer para lapidar. Ele é um jogador já no auge da sua carreira que, sabe Deus por quê, ele acha que ele não precisa correr. Os outros têm que correr por ele. E no Barcelona a gente está precisando de jogador que aceite correr. E aí um detalhe que trazem aqui que é verdade. Se ele for reserva, ele faz birra. E o que o Barcelona precisa de jogador para compor elenco. Eu acho que o Luiz Dias, por eliminação, ele vai acabar sendo a melhor opção para o Barcelona em qualquer contexto. Ou pelo preço, ou pela personalidade. Você acha que a preferência é lateral e depois reserva por Rafinha? Não acho, nem eu e nem a diretoria. Nem eu, nem a diretoria do Barcelona consideramos que é necessário trazer um lateral antes de trazer um reserva por Rafinha. O reserva por Rafinha é muito mais urgente. Muito mais urgente. Porque para lateral direita tem Koundé e Eric Garcia. O nível que esses dois demonstraram ao longo da temporada é outro patamar. Na lateral esquerda, a torcida odeia o Gerard Martin e eu acho que ele é um bom reserva. Ele não está no nível do titular, que é o Baldé, mas ele é um reserva razoável. O Gerard Martin teve números, mesmo tendo menos oportunidades, que a maioria dos titulares de La Liga não tem. Ele termina a temporada com 6 assistências e 1 gol. Me diz que lateral esquerdo terminou a temporada com 6 assistências e 1 gol. Tu vai fazer uma lista com menos de 10 nomes. Pra reserva tá ótimo. Se o nosso titular fosse o Gerard Martin, eu estaria preocupado. Mas pra reserva tá bom. É isso que tem que ser. É assim que tem que ser. O reserva tem que ser um jogador que esteja preparado para contribuir quando tiver oportunidade, mas que quando não tiver oportunidade, não arrume problema dentro do elenco. O Gerard Martin mostrou que é esse cara. O Rafinha não tem reserva. O reserva do Rafinha era o Ansu Fati. Não deu. Não deu liga. O Paulo Vitor também não deu liga. Então eu acho que trazer 2 reservas pro ataque fecharia o elenco do Barcelona. Fecharia o elenco do Barcelona. Tá bom? Vamos para a última pergunta para encerrar a nossa live? Isso aqui tudo eu já respondi. O que você acha do Stiller, jogador do Stuttgart, na próxima temporada? Eu não enxergo nele um jogador com nível para o Barcelona. Não acho que ele seja jogador que tenha nível para o Barcelona. Em outros momentos eu seria favorável pelo custo-benefício da operação. Mas no momento que o Barcelona tem o melhor meio-campo do mundo, o Barcelona hoje tem o melhor meio-campo do mundo, titular e reserva. Nenhum time tem tantas opções para o meio quanto o Barcelona, e nenhum time tem tantos titulares de primeira prateleira quanto o Barcelona.
eu acho que ele viria... É como comprar um iPhone sem antes ajeitar o telhado da casa. Seria um luxo desnecessário. Tu tá com uma goteira em cima da tua cama, mas ao invés de pagar alguém para ir lá ajeitar, tu compra um iPhone. Seria mais ou menos isso. Se você trouxesse o Steeler antes de fechar o elenco com duas opções pro ataque. Eu acho que nós temos um reserva pro Lewandowski de altíssimo nível, que é o Ferran. Tá faltando reserva do Yamal e do Rafinha. E aí a gente fecha o elenco. Eu acho que o Steeler não tem o nível técnico para ser jogador do Barcelona, menos ainda quando você olha para o meio-campistas que o Barcelona tem. Beleza? Pessoal, por hoje a gente encerra. Agradeço aqui a audiência de vocês. A temporada acabou, mas nós vamos continuar fazendo lives, só que um detalhe, as lives agora vão ser lá no YouTube. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Nós vamos começar a fazer lives no YouTube, inclusive com um programa semanal com direito a convidados para comentar os acontecimentos mais importantes do futebol mundial lá com a gente. Beleza? Obviamente eu vou focar mais no Barcelona, mas de vez em quando a gente traz quem produz conteúdo sobre outras equipes para poder falar de outros times que nos interessam, que sejam nossos rivais a nível continental ou nacional. Tudo bem? Por enquanto essa live está encerrada. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.